Oi, gente, vamos à nossa aula de história do terceiro ano, né? E o nosso tema hoje é a ocupação do espaço por meio do comércio. A gente vai começar com o bandeirante e a busca por riqueza. No nosso livro, Buriti mais História, do terceiro ano, e vocês vão abrir na página 54. Vamos lá. As primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximos ao litoral, ou seja, próximo à praia, gente. Então, eles começaram a fazer as casas, a ocupar, né, sempre perto da praia, porque era o lugar de onde vinham os barcos. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições como as bandeiras. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizaram as bandeiras em direção ao interior com o objetivo de capturar indígenas e encontrar o ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. Então, colonos eram essas pessoas que moravam nessas vilas próximo ao mar, certo? Isso tudo em São Paulo. E eles se juntavam e eles entravam em direção ao interior. E qual era o objetivo deles? Eles capturavam os índios para trabalhar para eles. Eles procuravam ouro, prata e pedras preciosas também. Os colonos paulistas, que integravam as bandeiras, eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. Havia um grande número de colonos, que eram chamados mamelucos, e poucos colonos brancos. Então, o que era que eles faziam? Eles se juntavam, né? Geralmente eram agricultores ou pessoas que tinham comércio, ou só pessoas que gostavam de aventura mesmo. E eles se embrenhavam na mata no interior para procurar ouro, prata, pedras preciosas e também escravizar os índios, certo? Vamos aqui ver o que é mameluco, pessoa com ascendência indígena e branca. Então, essas pessoas que formavam os colonos, elas eram indígenas e brancas também, né? Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras, em serviços domésticos, nas próprias bandeiras e como guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de novos inimigos. Então, o que era que eles faziam? Quando eles capturavam os índios, né, que a gente chama os indígenas, eles aprisionavam, eles viravam escravos, iam trabalhar na lavoura, nas plantações, iam trabalhar nos serviços domésticos das casas e eles serviam também para ajudar a capturar outras pessoas. Capturar, gente, é a mesma coisa que prender, certo? Vamos aqui, ó. Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e de descanso para outras expedições. Olha aqui um exemplo que você vai olhar aí no seu livro, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas pessoas aqui, essas aqui, ó, que a tia tá mostrando, são os indígenas que foram capturados. E aqui os bandeirantes, olha, eles armados. E os índios aqui, né, que vocês sabem que os índios andavam nus e aí eram capturados para servir de escravos. Vamos ver aqui, ó. Mamelucos conduzindo prisioneiros índios. Isso aqui é uma obra de arte de Jean-Baptiste Debré, certo? Ó, ela foi feita em 1834 até 1839. Vamos aqui para essa outra gravura, ó. Mais uma vez, ó, pessoas sendo escravizadas, estão vendo, ó? Representação atual de acampamento de bandeirantes há cerca de 400 anos. Ó, como era o acampamento deles, onde era que eles ficavam. Tá vendo? Eles estendiam lonas e faziam as barracas para poder eles ficarem. Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Em geral, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. Vocês lembram que a tia disse que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios e eram muitos, milhares de índios. Só que com essa escravidão dos índios, os índios acabaram morrendo muito. Então é chamado extermínio, certo? Eles foram se acabando. Hoje a gente tem poucos índios no Brasil. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de minas de ouro,
a expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras nas matas, e em vários desses locais foram surgindo povoados que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso de Pirapora, do Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Então, várias cidades de São Paulo tiveram origens com as bandeiras, certo? Que eram esses acampamentos aqui, ó. Eles iam fazendo um acampamento, iam crescendo, crescendo até se tornar a cidade. Mas isso não foi do dia para a noite, não, gente. Foram 400 anos até surgirem as primeiras cidades. E a nossa tarefa é essa, ó. Observe a pintura e responda as questões. A pintura é essa, ó. Você vai observar, ó. Combate aos botocudos, litografia de Jean-Baptiste Debré. Debré é um pintor muito famoso, certo? E o que é que essa pintura mostra? A pintura mostra um conflito entre bandeirantes e indígenas do Planalto Paulista. Então aqui, ó, eles estão brigando, tá vendo aqui, ó? É um confronto, é uma briga, uma luta entre eles. E você vai responder essas 3 questõezinhas aqui, ó. A letra A. Que acontecimento é representado na pintura? O que é que está acontecendo aqui? É só isso que você vai dizer. B. Quais eram os objetivos das bandeiras? Gente, as bandeiras eram as expedições. A tia disse lá no começo. Para que era que eles faziam essas expedições? Era para procurar o quê e escravizar quem? E a última, quem eram os bandeirantes? Aí você vai dizer quem eram. Tá tudo no texto, certo? Releia o texto para responder. Então, a gente vai... A nossa atividade hoje é essa, ó, das páginas 54 e 55 do nosso livro Buriti Mais História do terceiro ano. Certo, galerinha? Releiam o texto para depois poder fazer aqui a atividade.